Daí, pessoal, vamos agora para a aula 4, tá? Pega o caderno lá, caneta, lápis e vamos calcular junto para vocês entregarem a atividade e a gente poder fechar as notas referentes ao primeiro trimestre, tá bom? Então, lá, a aula 4 é sobre equação da reta, tá bom? Então, aqui é uma cópia, né, do que vocês têm lá, um print do que vocês têm lá no formulário. Vejam que ali a questão inicial aqui, né, ela trata da presença novamente, então marque sim, né, você quer contar como presença para que você possa responder a chamada. E daí aqui as questões 1 e 2, tá bom? Então a questão 1, achar uma equação da reta que passa por 2 e 1 e 0, 3, são 2 pontos, né? E a questão número 2, achar uma equação da reta que tem declividade 2 e passa por 2 e 3. Vamos trabalhar uma de cada vez. Então, a primeira questão, achar uma equação da reta que passa por 2 e 1 e 0 e 3, né? 2 para x, 1 para y, 0 para x, 3 para y. Então, tem duas formas de resolver, certo? Então, ali do lado esquerdo vocês têm a resolução 1, do lado direito vocês têm a resolução. Como é que você faz a resolução número 1? A resolução número 1 você coloca ela no determinante, tá bom? Então, eu já montei ali a equação, é só vocês resolverem. Lembrando lá, como é que resolve? Repetir essas duas colunas aqui do lado e vai fazer o processo multiplicativo, né? Lembra que quando vai positivo, quando volta negativo, certo? Então, repete lá, 2, 0 e x e 1, 3 e y, tá? E faz as multiplicações, tá? Sempre assim na diagonal, tá? Lembra que, como é uma reta, o determinante tem que dar 0, tá? Então, você vai igualar a 0. A tua equação da reta, ela vai terminar ela pode ser uma equação geral ou equação reduzida, tá? A maneira que você escreve a equação é que faz essa diferença. Então, a equação geral, ela vai terminar ax, alguma coisa x, mais by, alguma coisa y, mais c, igual a 0, tá? Esse é o formato da equação geral. Então, terminou, organizou, equação geral. Se você isolar o y, você teria y igual menos ax menos y sobre menos c sobre b. Aqui você teria a equação reduzida, tá? Esse formato. Então, isolou o y, a equação reduzida. Você mantém a equação toda no mesmo lado, né? No mesmo membro, e o outro lado igual a 0, você tem a equação geral, tá? Essa é a primeira forma de resolução. A segunda forma de resolução, você vai trabalhar com coeficiente linear. O que é isso? É esse m aqui, ó, tá? Esse m aqui é o coeficiente linear, é a inclinação da tua reta, tá? Como é que você vai fazer para calcular o coeficiente? Você vai usar a fórmula, substituir os valores y db, y dA, x dB, x dA. Então, os valores de y, lembrem que são os valores que ficam por segundo na equação, tá? Esses são os valores de y. E os valores de x são os primeiros valores do par ordenado. Perdão, falei equação é do par ordenado, tá? Então, x são os verdinhos, e y são os valores em rosa. Substituiu, achou o valor do coeficiente angular. Achou o valor de m, aquele valor de m você vai colocar aqui, ó, substituir aqui, tá? E você vai substituir também na forma da equação, que é essa aqui é a fórmula da equação da reta. Você vai escolher um dos pontos, tá? Ou você escolhe esse primeiro ponto aqui, 2 e 1, e substitui aqui, né? Então, aqui 1, x0 é o 2, substituindo esses dois valores, e mais o valor de m, certo? Que é esse valor que você encontrou em cima, você tem a equação da reta, tá?
vocês podem usar tanto o ponto 2,1 quanto o ponto 0,3, tá? Aí fica a critério de vocês. Então, escolha se você quer resolver do primeiro formato ou do segundo formato. Qualquer um deles é possível, beleza? Número 2. Achar uma equação da reta que tem declividade 2, tá? O que é declividade? Declividade, pessoal, é o coeficiente angular, é a inclinação da reta. E passa pelos pontos 2 e 3. Então, 2 e 3 são os valores do ponto que foi dado. Então, você tem aqui x0 e y0, tá? x0 é 2, y0 é 3, tá bom? Substituiu na fórmula, fechou, organizou, isolou y, você tem a equação número 3. Aí aqui vocês têm o exercício, né, o print lá da atividade no class, exercício 3, exercício 4 e exercício 5. A gente vai ver um de cada vez, tá? Aqui eu coloquei só para vocês terem noção de como a resposta vai ser colocada lá. Então, percebam que a resposta vai ser colocada como equação. Então, y igual, né? Ou ax mais by, enfim, no formato que você for colocar lá. Exercício número 3. Achar uma equação da reta que passa pelo ponto menos 1, menos 2 e tem coeficiente angular menos 1. Então, vejam que esse exercício se parece muito com o exercício 2. Ele deu coeficiente angular, certo? Que é aqui, menos 1, esse aqui é o valor de m. E ele deu o ponto, esse aqui é o ponto, certo? Então, você tem x0 e y0. x0 menos 1, y0 menos 2. Substitui cada um desses valores na fórmula e você tem a equação reduzida da reta, tá? Exercício número 4. Equação da reta que passa pelos pontos 2 menos 3 e 8 e 1 é. Então, aqui, pessoal, vocês podem fazer dos dois métodos como foi falado lá no exercício 1, tá? Pode colocar no determinante, certo? Então, você montaria lá o determinante com os valores que ele deu, 2 menos 3, 8, 1 e x, y e completa a terceira coluna. Aí você tem a equação da reta, tá? Ou você pode também fazer pelo segundo método, que é achar primeiro o coeficiente angular, o m. Como é que acha o coeficiente? Y de B, Y de A, certo? Ou de A e de B, tanto faz. O que importa é que você mantenha sempre essa ordem, tá? E x de B, x de A, tá? Colocou na fórmula, você tem valor de m. Esse valor de m substitui na equação e qualquer um dos pontos que você usou lá em cima, você vai substituir aqui embaixo. Então, por exemplo, menos 3 e 2 são os valores que você vai usar aqui, tá? Cuidado aqui na hora de usar esse menos 3, porque a gente tem um menos da fórmula e mais o menos do próprio valor, tá bom? Então, cuidado com o jogo de sinal. E o último exercício, ele traz um gráfico e pede para que seja encontrada a equação da reta, tá? Então, vejam que ele deu um ângulo, certo? Ele nos deu aqui esse ângulo de 120 graus. E esse ângulo aqui, como eu falei, é o coeficiente angular, é o m, certo? E quando a gente faz aquela conta y de b menos y de a, x de b menos x de a, o que a gente está buscando é descobrir qual é o ângulo, qual é a inclinação. E aqui ele já deu o ângulo, certo? Então, vocês vão entrar lá na internet e vão pesquisar quanto é tangente de 120 graus, tá ali o ângulo dado. Esse vai ser o coeficiente angular. E para resolver a equação, vai pegar um ponto que está aqui no gráfico, certo? Olha aqui esse ponto aqui no gráfico, certo? Ele está ali passando pelo menos 2. Qual é esse ponto? Esse ponto que vamos chamar de ponto P, ele tem um valor para x e tem um valor para y. Qual é o valor em x e qual é o valor de y? Esses valores vocês vão substituir aqui em y0 e x0, tá? Substituiu, colocou aqui o valor de tangente de 120 graus,
vocês têm a equação da reta, tá bom? Então, esse é o passo a passo dos exercícios. Se vocês ficarem com alguma dúvida, coloca nos comentários, ou manda para mim pelo WhatsApp, ou coloca lá no Class, tá bom? Então, boa sorte, pessoal. Terminando, coloca lá e envia a atividade para que vocês possam ganhar a nota referente a esse conteúdo. Abraço, até a próxima.